Olá, estamos de volta aqui para mais um episódio do videocast ExpoSec, uma parceria do portal NetSeg e da revista Security Brasil. E o assunto desta vez agora é segurança veicular. Eu, Marcelo Couto, da revista Security, e o Paulo Cardoso, do portal NetSeg, vamos conversar aqui com o Eldson Batista, da GTRAC, sobre justamente segurança veicular. A gente estava conversando aqui agora há pouco e 0,5% da frota brasileira de veículos está envolvida em algum tipo de sinistro, de roubo ou de furto de veículo, né? Parece pouco, 0,5%, mas não é, né, Weldson? É, quando a gente fala da frota total do país, né, vamos falar assim, 0,5% é muito. E até mesmo quando você vai para pequenos números, né, vamos dizer assim, quando eu falo de 0,5% de 1.000 carros, para quem é dono de uma associação, para quem é dono que vai ter que pagar esse carro para um associado, por exemplo, são números que são consideráveis, né? Dentro desse 0,5%, se for um caminhão, por exemplo, um caminhão mais baratinho hoje custa aí R$ 370.000. Um. Então, E são aí, números. considerando esses valores, é que entra na conta a necessidade, a importância e a viabilidade de se usar algum sistema de rastreamento, de controle, né? E Exatamente. aí que vocês entram. O que vocês oferecem? Então, vamos lá. Hoje a Getrack é uma empresa que trabalha no B2B, né? Vamos falar assim, a gente atua com pequenos e médios e grandes empresários no Brasil, que eles querem hoje fornecer o serviço de proteção veicular. Então, a Getrack entra com uma solução de software e hardware para esses empresários, para que eles se preocupem apenas com o negócio. Então, é, eu gosto de brincar que é um exemplo de franquia, mas é uma franquia que você não tem que pagar royalties e você não tem que ter a marca da empresa. Então você tem a sua própria empresa, mas você tem o suporte de matéria-prima para que você possa executar a atividade fim dessa empresa. Então nós vamos lá e fornecemos plataforma, conectividade, que é muito importante nesse segmento, hardware, vários hardwares para esse segmento. Então hoje a gente é uma solução bem completa para que uma pessoa que queira empreender ou que já está empreendendo, né, possa ter segurança para continuar o negócio sem se preocupar com essas partes técnicas, né? Então ela preocupa com operar o dia a dia, relacionar com o cliente e vender o produto dela para o cliente final Legal. ali. E vocês oferecem um suporte por trás. É, temos um suporte aí hoje gigante. A gente tem um time de não só de suporte ao cliente, mas um time de Produtec gigante. Assim, a gente fez uma análise, a gente tem mais ou menos mais de 100 pessoas envolvidas em todo esse suporte para o cliente, para o nosso cliente, vamos dizer assim, né? Entre desenvolvimento, tecnologia, produto, relacionamento com esse cliente, né? O que Suporte vocês do dia a dia. fazem, na verdade, é um white label, é isso. Exato, Você, na exatamente. verdade, você embarca toda uma tecnologia, entrega para o seu parceiro, para o seu cliente, para que ele possa ter um ganho de avanço tecnológico sem precisar fazer esse desenvolvimento antecipado. Exato. É isso. E aí a gente traz para ele também o que? Uma expertise, né? Então, quando você fala de segurança veicular, desenvolvimento de plataforma, conectividade, é um negócio que se a pessoa não for bem técnica nisso, né? Imagina você começando uma empresa agora, tendo que contratar desenvolvedor de plataforma, tendo que contratar, vamos lá, você vai numa Vivo, por exemplo, não, eu quero comprar 20 SIM cards, vamos dizer assim, que é a conectividade do rastreador. Eu hoje tenho 1 milhão de carros, mais de 1.200.000 carros conectados na minha plataforma. Então, esse ganho de escala, você já entra com ele, mesmo tendo um volume menor. E quais são as tecnologias que estão por trás, né? Você falou do SimCard, a gente tem uma série de tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas operando. Uhum. Quais são as tecnologias de que vocês lançam mão para oferecer esse suporte para o cliente? Legal. Hoje, assim, a área de rastreamento ela tem uma tríade, né? Que é a plataforma, conectividade e hardware, né? Então, dentro de cada uma dessas linhas, hoje eu tenho, vamos chamar assim, especialistas em negócio. Então, o que que é isso? Hoje, quando eu falo de plataforma, eu tenho um time de Produtec gigante por trás de toda a minha operação. Produtec faz o quê? Cuida do produto em si, o desenvolvimento do produto e o desenvolvimento de plataforma. Então, hoje eu vejo a experiência do cliente, como ela está sendo no meu software. Então, eu tenho um time que faz só esse design do produto. Então, por trás, fez essa parte do design, foi lá, entrevistou o cliente, viu como é que o cliente está vivendo, o que está precisando, o que precisa melhorar.
eu levo isso para dentro de casa e eu tenho um time de desenvolvimento, que é o meu time de tecnologia, que vai fazer o quê? Trazer essas melhorias. E por baixo ainda desse time, dessa camada, eu tenho um time de suporte de infra muito grande. Um exemplo, a gente estava até comentando aqui antes, eu tenho hoje mais de 1.200.000 carros conectados. Isso me transmite, a minha plataforma está recebendo mais ou menos 700 mil pacotes por minuto. Pacotes é informação de latitude, longitude, velocidade, o pacote que vem do rastreador por minuto, 700 mil. Imagina o que eu preciso ter de banco de dados, de estrutura, né, por trás, de infraestrutura mesmo, de servidor, de gente monitorando. Hoje eu tenho um servidor, a minha plataforma, ela tem 99,9% de disponibilidade no mês. Isso é extremamente importante para a recuperação. E aí, qual é a estrutura que vocês têm para poder fazer esse processamento todo? Era essa a minha pergunta. Eu não entendi. A estrutura que você tem hoje, quantas pessoas trabalham nessa operação? Hoje a Retrac ela conta com mais de 200 colaboradores. Né? Dentro ali da estrutura de Produtec, hoje a gente... E mais até do que de pessoas, eu ia perguntar de instalações. Vocês processam isso na nuvem, então em algum Data lugar? center? 100% nuvem, 100% nuvem. E aí a gente tem alguns data centers na nuvem com redundância, né? Então a gente se preocupa também que é raro, mas por exemplo, nesse ano, no final do ano passado, aconteceu um problema de DNS, que um data center, por exemplo, caiu. A gente tem redundância Todo mundo passou por esse sufoco. Então, cara, a gente falou assim, e agora? A gente tinha uma redundância numa DNS diferente. Então, caiu um, rapidamente a gente conseguiu conectar num outro. E aí continuamos recebendo. Por quê? Por que eu te falo isso? Por exemplo, quando um equipamento mandou um pacote, se a plataforma não receber, o equipamento já mandou. O hardware lá já mandou. Ele entende assim, está enviado, processado. Se a plataforma não gravar aquilo se perde. Então nós temos essa preocupação em não perder. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta que, obviamente, a gente está falando de Brasil, né? Está falando de... Nosso modal aqui no Brasil realmente é gigantesco, no modal rodoviário, de caminhões, de ônibus, de carros e veículos em geral. E a gente sabe que os dados dentro de um data center, dentro da sua plataforma, eles estão completamente seguros. Mas lá na ponta tem um veículo. E esse veículo tem um dispositivo. O que você já viu de mais inovador nesse comportamento brasileiro de dar um jeitinho para tentar burlar esse sistema, para tentar fazer com que o seu dispositivo ele engane a central? Assim, é difícil. Por quê? Né? Hoje existe uma autenticação. Então todo pacote que vem, ele vem com uma autenticação. Então hoje eu tenho uma APN, por exemplo, uma APN privada. Então a comunicação disso, ela é privada, ela não é uma APN pública, não é público. Não é qualquer um que consegue. Então tem um usuário e senha, vamos falar assim, né? Que está por trás ali, que ninguém enxerga. Então existem vários critérios de segurança para que isso não seja burlado, vamos dizer assim. Mas o mais comum do jeitinho brasileiro não consegue burlar isso, mas é pegar o SIM card e colocar no celular próprio para fazer ligação, mandar um SMS. Isso aí acontece. E a plataforma detecta isso? Na hora que você tirou o SIM card, ela para de conectar. Entendi. Então ela gera ali uma... Ela autentica no dispositivo. Exatamente. É criatividade, né? Sendo usada aí inapropriadamente. E aí existem várias tecnologias. Igual eu falei, a gente tem uma tríade. Então, dentro de produto e desenvolvimento tem isso. Dentro de conectividade, a gente começa a ter uma rede específica M2M para que isso não aconteça. Então, um tipo de dado só pode ser processado, não trafega voz. Eu vou lá e bloqueio aquela linha para ela não trafegar a voz, né? Dentro de conectividade. E eu tenho hardware, eu tenho um time, hoje a gente tem uma diretoria de hardware, que cuida de hardware e firmware. Welton, o que isso significa? Hoje, os hardwares, eles são, boa parte deles são bem comuns, né? Então, eu vou lá na China, compro um hardware, falo assim, eu quero que você ponha a minha marca. Isso é muito comum hoje em vários produtos no Brasil, né? Só que, na hora que ele vem em padrão, ele tem vários problemas. Então, a gente tem um time de engenharia que, além dos nossos hardwares próprios, então hoje eu tenho 4 hardwares que são próprios. Então, só eu tenho. Eu tenho a linha ITR, que eu tenho o ITR 120, um 55 e um 75, que é o 4G. Vocês fabricam onde? Fabricamos na China. Mas o protocolo, o produto é meu. Só a produção que é feita lá. Então, eu mando todo o projeto para eles fabricam e me devolvem do jeito sobre que eu a sua demanda. Sobre a minha demanda. Então, se você for o olhar... controle de qualidade também é todo de vocês. Tudo. E o que é mais importante quando eu tenho hardware padrão, que a gente chama até de low cost, vamos falar assim, que é o hardware que todo mundo tem
basicamente igual, que muda algumas pequenas características, a gente tem um time que desenvolve o quê? Dentro desse hardware existe um pequeno software que a gente chama de firmware. Então esse firmware é que traz o quê? Traz maior confiabilidade, segurança, que traz maior quantidade de dados, perda de pacote, ele cuida de tudo isso. Então eu tenho um time hoje, que é meu time de engenharia, eu tenho um time de engenharia hoje, tem um diretor de inovação que cuida disso. Então a gente tem, igual eu falei, nós temos uma estrutura muito grande de back-office por trás disso. Por trás desses 1 milhão de carros, por trás desse cliente de 50 mil, 20 mil, 2 mil, 100 carros às vezes, a gente tem todo esse aparato, né, por trás da Getrac para garantir que esse cliente ele seja o quê? Assistido. Porque o nosso foco é fazer com que esse cara seja assistido. Imagina você está começando um negócio agora, você nunca viu hardware na vida, você sabe ali recuperar. Mesmo porque para muitos dos seus clientes o core business dele, o negócio dele não é rastreamento. Não. É outra coisa. E aí ele vai Tem que se incorporando preocupar isso. com isso. Que é um ponto importante, né? Acho que você mencionou em algum momento da recuperação do veículo, né? Uhum. Como é que funciona essa etapa do trabalho? Então, aí isso a gente dá para o nosso cliente um insumo. Né? Então a gente dá para ele um insumo. E aí dentro disso, ele desenvolve a sua própria rede. Por quê? Hoje, vamos pensar, eu tenho um cliente no interior no interior de Mato Grosso. Quem conhece a região? Sou eu ou é o cara que está lá no interior do Mato Grosso? É ele. Então ele tem toda a noção de onde é perigoso, onde não é, quem são as pessoas que fazem ali uma pronta resposta, que a gente chama que é a recuperação. Então ele fecha toda essa cadeia. Eu entrego para ele o insumo, ele com o know-how e conhecimento Cria o operacional para fazer cria o isso. operacional para fazer isso, exatamente. Aí nós damos para ele todo o aparato de como é que instala um rastreador. Então ele tem um manual dentro da nossa plataforma como instala. Então, com conhecimento básico em elétrica veicular, né, um rastreador ele é positivo, negativo e pós-chave. Então, um conhecimento básico em uma autoelétrica, em qualquer cidade do Brasil hoje nós temos uma autoelétrica, né, ele consegue fazer uma instalação de rastreador. E aí o detalhe está na ocultação disso para que quando for furtado não se ache. Vamos fazer a desinstalação. Exatamente. Então, é o que é isso. É o que a Vocês estão gente... aqui... Desculpa. Mas o que a gente vê também é algumas, falo de criatividades, né, de criarem outros dispositivos para bloquear o seu dispositivo. Legal. Não, isso é muito interessante, porque existe aqui na própria feira, vocês vão ver ali, até com a polícia militar aqui, a questão do jammer, que é o chamado jammer. O que ele faz? Ele não inibe o meu equipamento, ele não consegue bloquear o meu equipamento, mas ele inibe a conectividade da internet, vamos Ele dizer engana, na verdade. Né? ele embaralha o sinal. É o embaralhador de sinal. Então, na hora que ele faz esse embaralho, o meu equipamento continua comunicando, só que na hora que o sinal vai chegar, ele não deixa sair. É a mesma tecnologia que existe nos presídios federais. Então, ele faz esse embaralhamento. Então, e hoje, é um negócio que a gente tem que ter uma investigação em cima, que você vai ali na China, compra no Shopee, é um negócio muito... Parece que assim, até é fácil de adquirir, sabe? Não, exatamente. Aquilo ali embaralha o sinal. Mas não é só do rastreador, é do celular, de qualquer tipo de Mas a gente tem visto que tem melhorado muito, né? Tem sido uma evolução constante. Eu acho que tudo isso a gente deve a isso que a gente está aqui na feira, que é tecnologia, né? Tecnologia é a alma do negócio. E o Eldson, a gente está terminando a conversa, mas eu não queria que a gente terminasse antes de você falar das demonstrações que vocês estão fazendo lá no stand, né? Que vocês trouxeram para mostrar aqui para o público uma experiência de contato real com a tecnologia oferecida por vocês. Tá bom. Hoje a gente trouxe uma solução que inibe o furto de motocicletas. A gente está até fazendo essa apresentação. Convido a todos aí que estão nos ouvindo a estar presente no stand. A gente está fazendo uma demonstração em tempo real, onde a gente identificou qual que é o modo operante do furto de moto. Qual que é? Quando ele vai roubar uma moto, ele procura o rastreador, ou ele retira o rastreador, ou ele abre o rastreador e retira o SIM card. Quando esse ato acontece, a gente tem um inibidor de furto que, se uma dessas situações acontecerem, a moto é bloqueada na hora. Então é um bloqueador inteligente. Então a gente trouxe inteligência para um equipamento que é menor do que... Cara, ele é menor que uma tampa de caneta. Eu devia ter trago ele aqui para a gente mostrar. Ele é muito pequeno.
Então você consegue ocultar isso de forma muito fácil. Eu acho que, principalmente em São Paulo, né, onde a frota de motociclistas aqui é gigantesca, né? Acho que é uma das maiores do mundo depois de Tem um Mumbai. mercado enorme, né? Depois de Mumbai, na Índia, deve ser aqui em São Paulo. Deve ser bastante interessante. Então a gente convida, né, todo mundo para visitar o stand Isso aí. Para e- visitar. e conseguir entender um pouco melhor como a tecnologia está ajudando a segurança isso aí. pessoal e a segurança pública, de certa forma. Exatamente. É isso aí, Elton. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por vir aqui compartilhar com a gente um tema que a gente não tinha falado ainda, né, Paulo? Verdade. De segurança veicular. Verdade. Importante trazer para a gente discutir. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, convido aí mais uma vez todo mundo a comparecer ao nosso stand ali. Estamos na rua 400 aqui da ExpoSec, então muito obrigado a todos aí, obrigado aqui pelo convite. Imagina, seja sempre bem-vindo. Pois é, isso aí. Eu quero agradecer então ao Eldson, meu companheiro aqui, o Paulo do Portal NetSeg. E a gente segue fazendo entrevistas aqui, sabendo mais sobre as novidades dos dispositores, tecnologias e avanços do mercado. Lembrando sempre, né, Paulo, que a gente tem 2 patrocinadores. Sim, a Shure e a Dealer nos ajudando aqui nessa Nos divulgação. ajudando aqui a levar informação para frente, promover esses contatos, essas conversas que têm sido muito produtivas. E você aí, está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra daqui a pouco em mais um bate-papo no videocast da ExpoSec. Muito obrigado.